Fala, meu querido investidor, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Vício de Investidor. Vamos falar dos resultados do segundo trimestre de 2023. Vai ser muito interessante ver os resultados agora, por quê? Porque a gente está em um fundo de ciclo, né? Topo de ciclo de juros, fundo de ciclo da Bolsa, né? Provavelmente. Bateu ali nos 99 mil, 98 mil pontos e já estamos em 120 e alguma coisa. Andou muito, né? Mas ainda andou muito pouco. Por quê? Porque a gente nem começou a cortar os juros. A bolsa já trada a juros de 10%, 9%, mas tem muito a cair mais, sabe? E outra, a bolsa brasileira andou pelos juros e não pelos resultados das empresas que continuaram bons, entendeu? Então a gente pode ver aí um rally ainda muito maior, um ciclão, né? E o que a gente viveu agora foi um ciclo pequeno, né? Andou primeiro as empresas de utilities, né? Elétricas, depois andaram as large caps, depois as small caps e por final as empresas ruins, né? Que são muito endividadas e que não são boas para se investir. Então esse trimestre vai ser bem interessante ver os resultados. Então vamos acompanhar aqui. Como é que vai ser a dinâmica? Empresas que a gente não acompanha, que o canal aqui não gosta de investir, a gente vai ver de uma forma muito sucinta, só pelo fundamento aí, vendo pontos básicos dos básicos e comparando com outros ativos só pelos indicadores, certo? E ter uma opinião sobre isso. E nas empresas que a gente achar mais interessante, a gente vai lá, abre o release, abre a apresentação e faz comentários e vídeos maiores, beleza? Porque como são mais de 200 empresas, vai ter vídeo aberto aí, beleza? Vamos lá, resultadozinho do Itaú. Itaú é uma empresa muito boa, tá? Vou botar nota 4. Ele é uma empresa nota 5, mas eu nunca compro porque eu acho caro, certo? Vale 250 bi, é muito gigantesco, o maior banco do Brasil. Tem receita majoritariamente no Brasil, né? Paga um dividendo aceitável aí, 50% ao ano. Opera em quase all-time high, né? Olha aí. Juntando as duas, até a Itube 4 superou as ordinárias, né? Nossa, tá em all-time high mesmo, hein? Itaú sempre foi um investimento bom, pessoal, mas aí hoje já não é tão interessante assim. Inclusive eu vou deixar aqui, porque tem muita gente que acha que Itaú é o melhor. Não, tem banco que valorizou mais do que o Itaú, tá? Eu vou trazer aqui uma imagenzinha e depois comparar e mostrar para vocês. Olha o retorno em 29 anos, absurdo. Em média, 25% ao ano. As preferenciais, né? Absurdo, avassalador. Recorde de lucros, né? Vamos aqui os trimestrais. Recorde de lucro, acho que a empresa nunca lucrou tanto na história. 8,9 bi de lucro, uma margem padrão para deles, não foi nada surpreendente, caiu 1 ponto percentual no índice de Basileia, PDD tranquilo, até melhor do que os anteriores, né? E receita aqui melhorou um pouco em relação ao primeiro tri e em relação ao passado mais que dobrou, né? Óbvio, esses dados aqui são muito, muito, muito superficiais, é só para a gente olhar, bater o olho e dizer assim, foi um resultado ok, bom, e só. A gente não vai dizer se a empresa está descontada ou tem alguma avenida de crescimento ou que tem algum problema específico só olhando esses números. Isso aqui não é o suficiente para você investir nessa empresa, tá? Mas foi um resultadozão do Itaú, tá? Não é à toa que está aí, ó, próximo a topo histórico, tá? Empresa muito boa mesmo. Qual o problema? Por que você não investe nela, Rodrigo? Porque, vamos ver aqui. O Itaú, ele negocia 9 vezes o preço-lucro. O que significa isso? Que se o Itaú manter o lucro do jeito que está, demoraria 9 anos para eu receber esse dinheiro de volta em pagamento de dividendos. Beleza? Então ele opera num preço muito caro, certo? E é justo esse preço, por quê? Porque é um banco excelente. Mesmo sendo o maior banco do Brasil, ele ainda entrega muito resultado.
Então, assim, tanto que ele negocia a 60% acima, 64% acima do valor patrimonial dele, entendeu? Não é algo que me atrai isso, entendeu? Mesmo que ele tenha um ROI bom de 17%, entendeu? Não vejo sentido. Ele teria que ter um prospecto de crescimento de lucros aí muito maior do que 5% para eu pagar 9 vezes preço-lucro nele, beleza? E aí, comparando com outros bancos, a gente vê que existem bancos muito mais baratos, né? Por exemplo, Rodrigo, eu quero decidir entre Bradesco e Itaú. Vai de Itaú. Olha, estão negociando praticamente a mesma faixa, sabe? Itaú é muito mais dinâmico em suas alterações do que o Bradesco. O Bradesco ainda tem muitas coisas antigas, então assim, Itaú tem melhor ROI, negocia um PVP até superior, né? Isso aqui quebra. Mas eu iria de Itaú mesmo assim, tá? Mesmo assim eu iria de Itaú. Mas aí você bota o Banco do Brasil. Cara, não dá para você pagar o dobro para ter o Itaú. Eu prefiro ter Banco do Brasil. Prefiro 1000 vezes ter Banco do Brasil. E olha o ROI dele, superior ao ROI do Itaú, beleza? Mas aí você pergunta, Rodrigo, mas você vai de Banco do Brasil? Não, eu gosto muito do Banco da Amazônia e do Banco Pine. Cara, mas por que você se mete com essas empresas pequenas? Às vezes por preço. O preço do Banco da Amazônia está muito descontado, muito descontado. E não é à toa, não é só o preço pelo lucro, é o preço pelo valor patrimonial, que no banco, que em bancos esse indicador é muito importante, beleza? Porque ele rentabiliza em cima do seu patrimônio, beleza? E o ROI dele é superior a todos, 23%. Então, o único problema dele é a liquidez. E eu que sou investidor de buy and hold para o futuro, não me incomodo com liquidez, porque enquanto ele entregar resultados bons, isso vai ser reprecificado no tempo, acabou. Acabou. Vou inclusive deixar aqui uma cartinha da Trígono, que eles mostram comparação entre os bancos ao longo dos anos. E o Banco da Amazônia ganha em rentabilidade em relação aos outros bancos. É muito simples. Eu não sei nem se eu consigo mostrar aqui no... não consigo não. Não consigo não. Ele só compara com as próprias ações. E nem tem. Não tem. Os 29 anos pra gente comparar. Vamos botar em 10 anos. 333%. E o Itaú? Em 10 anos. 238%. Entendeu? Mas eu vou botar o gráfico aqui pra você ver. Mas aí você me pergunta, Rodrigo, por que você vai no Banco Pine? Então, ele é tão caro quanto o Itaú. Beleza, ele é tão caro quanto o Itaú. Mas perceba, o valor sobre o patrimônio dele, ele negocia só 77% do que ele vale patrimonialmente. Já o Itaú, ele negocia 64% acima, entendeu? E não é só isso. O crescimento da receita do Banco Pine e dos lucros está muito mais absurdo e fora da curva do que o do Itaú. Olha aqui. O Banco Pine passou anos dando problema. Enquanto ele estiver nessa situação, você não compra, beleza? Você aguarda. Você não vai ser torcedor. Mas olha o que aconteceu. Ele estagnou, parou de dar prejuízo. Estagnou. Melhorou. A partir daqui, olha, aqui nos 4 milhões, aqui, olha, ali em agosto de 2022, já dava para ter comprado, hein? Nos 12 milhões, reforçou, dá para aumentar a posição. 20 milhões, reforçou mais ainda. Esse é um crescimento, pessoal, absurdo. Parece pouco porque são numerozinhos pequenos, mas é uma multiplicação de 3 vezes. Depois uma multiplicação de 80%, um crescimento de 80%. Beleza? E aqui um crescimento de 50%, o Itaú não vai conseguir entregar isso. E o que aconteceu de um ano para cá com as ações do Banco Pine? O que aconteceu com as ações do Banco Pine de um ano para cá? Um ano. O que aconteceu? 231% em um ano.
em um ano. O que o Itaú demorou para entregar em 10 anos, o Banco Pan entregou em um ano. E bastou você acompanhar a projeção de lucros dele. Você esperou, estagnou, comprou aqui, olha, esperou os próximos resultados para comprar mais e continuou impressionando. Então esse crescimento aqui me atrai, entendeu? E é essa rentabilidade aqui que me chama a atenção. Aí você vai falar, Rodrigo, mas ele veio caindo, anos e anos e anos caindo. Claro que ele veio caindo, meu querido investidor. Porque ele passou anos e anos e anos e anos dando prejuízo. Nesse momento, você não compra. Nesse momento, você assiste. Vai ser aquela ação que você vai ter em mente, que você vai guardar no bolso, e falar assim, ó, quando ela voltar a dar lucro, eu penso e reanaliso se faz sentido entrar na minha carteira. E quando você pensou e ela voltou a dar lucro e crescer os lucros, aí ela entrou de novo. E aí você deu uma porrada de um ano, o que o Itaú demorou para entregar ao longo de 10 anos. Entendeu? 231% em um ano. O que o Itaú entregou em 10 anos? Muito próximo, talvez até menos. Aqui, ó, em 10 anos, 238%, tá entendendo? E um ano, o Itaú entregou o quê? 20% em um ano ele entregou. Entendeu? Por quê? Porque o Itaú ele não consegue multiplicar por 4 vezes um lucro de 7 bi, porque é muito dinheiro. Ele já tem um mercado muito grande. E esse é o problema. Por isso que eu não compro essas large caps. E por isso que eu prefiro muito mais Banco da Amazônia por preço, porque é o mais barato, é o que tem o melhor ROI, e aqui não. É o que tem o melhor ROI e é um dos mais descontados aqui, é o mais descontado em relação ao valor patrimonial. E mais eu também compro por crescimento de resultados, que o Banco Pan está entregando. Por mais que ele negocie 9 vezes preço e lucro, ele tem motivo, porque ele está crescendo o seu lucro muito mais do que todos os outros bancos. E essa é a minha visão. É isso, investidor. Espero que tenha gostado. Um overview do resultado do Itaú e uma comparação com empresas do mesmo setor. Beleza? Claro, com atuações diferentes. O Itaú é mais parecido com o Bradesco e o Banco Pan, e o Banco do Brasil é mais parecido com o Banco da Amazônia. Mas são do mesmo setor, eles atuam de formas semelhantes e dá sim para comparar. Qualquer dúvida, você deixa aqui nos comentários. Peço que você curta, se inscreva e fique atento aí para os próximos vídeos do segundo trimestre de 2023. Um abraço e bons investimentos.